fatores psicossociais podem levar à dependência. Fala um pouco sobre esses fatores. Eu vou ficar de pé porque aí eu olho para você. Não sei se eu vou quebrar o protocolo aqui da mesa. Não, pode ficar à vontade. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar com pessoas que estão interessadas em ações de prevenção ao uso de álcool e de outras drogas. Quando o padre José Júlio falou sobre a questão do álcool como porta de entrada, como uma evidência, já é um dado estatístico levantado pelo CEBRID, que é o órgão brasileiro que faz um estudo sobre o consumo de drogas, que o início do consumo de drogas está cada vez mais cedo e com uma porta de entrada, álcool e cigarro, que são as drogas ilícitas, né? Início aos 11 e 12 anos de idade, motivado por vários fatores. Eu vou falar do fator emocional, né? E da relação disso com o social e da influência do social nisso, né? Então são vários os motivos. Primeiro motivo é a necessidade de satisfação de uma curiosidade. Um rapaz com 11, 12 anos de idade, ele quer conhecer o mundo, ele quer descobrir as coisas, ele quer experimentar. Então, motivado por essa curiosidade, ele pode iniciar a sua vida de consumo. Um outro motivo é a necessidade de participação de um grupo social. Aos 11, 12 anos de idade, a gente precisa se identificar com algum grupo. A gente precisa fazer parte de algo. Se normalmente a gente não faz parte de uma família porque ela está disfuncional, eu preciso de um outro grupo para me reconhecer como ser humano. E normalmente esses grupos acontecem na escola ou fora da escola, assim como os grupos que fazem uso de drogas. Então, muitas vezes, pela identificação, eu vou iniciar o meu consumo de droga e de álcool. Pela expressão da independência, que é muito particular também da adolescência. Veja como o período da adolescência é um período muito fértil para o consumo de droga. Porque é nesse momento que eu quero dizer para o meu pai e para a minha mãe quem eu sou, né, o que eu faço, o que eu penso e me afirmar enquanto ser humano. E muitas vezes eu busco recursos para poder dizer que eu sou alguém, né? Se eu não faço uma identificação saudável com coisas positivas, eu vou fazer uma identificação doentia e vou expressar a minha representação através do consumo de droga. Por experiências agradáveis e emocionantes. A gente sabe que é preciso entender muito bem o funcionamento da droga no organismo, principalmente para cair o mito de que a droga faz mal. Faz mal, sim, as suas consequências, as consequências da sua utilização. Mas para o usuário, né, ele vai sentir um prazer e uma satisfação muito grande em consumir a droga, porque esse é o potencial da droga, né? Causar no organismo, é claro, dependendo de cada droga, e o álcool, por exemplo, que é uma droga depressora do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, vai causar um relaxamento, vai causar uma perda de coordenação motora, e essas sensações, muitas vezes, inicialmente, causam uma sensação de prazer. E é movido por essa sensação de prazer e emocionante, muitas vezes, que eu vou buscar a droga. Assim como eu posso me utilizar da droga como um recurso para eu conseguir frear, tirar os freios inibitórios, que nós chamamos, para eu conseguir falar com as pessoas, me colocar no meio ambiente e não me sentir tão ansioso, tão inadequado. Por essa necessidade, fornecimento de sensações, pela fuga de sensações desagradáveis. A gente sabe que a adolescência é um período muito crítico, porque o adolescente, ele vive
uma constante mudança no seu corpo físico e emocionalmente ele está se reconhecendo. E isso gera muita angústia. É o momento onde ele está escolhendo a sua carreira profissional, né? O que eu vou fazer? Né? Será que eu vou dar certo enquanto ser humano? E isso gera muita ansiedade, muita angústia. E muitas vezes ele vai buscar nas drogas exatamente a eliminação dessa sensação ruim de ansiedade e de angústia. E também a gente pensa na personalidade deficientemente integrada, ou seja, aquele indivíduo que já vem na formação da sua estrutura psíquica com uma desestrutura não funcionando, percebendo a realidade de forma distorcida. Isso pode ser um potencial para o início do consumo de droga, que se inicia com o álcool. Então, esses fatores emocionais, eles levam o indivíduo a consumir. Mas existe um fator social muito importante, que é o estímulo condicionante, que é exatamente esse estímulo, como o padre falou, que nós estamos vivendo hoje, né? A Copa, ou as festas, as baladas, que são possibilidades para incentivar o meu consumo ou até mesmo a recaída de um indivíduo que já está em tratamento. Então, o estímulo, muitas vezes, dos comerciais, das grandes festas que são sempre regidas por grandes cervejarias, podem levar o indivíduo que está nesse momento crítico da sua formação de identidade, passando por um processo de busca de reconhecimento, de se estabelecer enquanto ser humano e identidade. Curioso, é o prato cheio.